Uma saudação muito especial a você que nos acompanha pela Arauto News, para você que nos acompanha em vídeo também. Nós estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde nesse novo modelo, em áudio e vídeo. Sempre entre 19 e 19 horas e 30 minutos na Arauto News, 89,9, e também logo a seguir no Arauto Play em vídeo. CEDIL, diagnóstico por imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Capitão Fernando Tatti, número 700. Clínica JL, Estética e Saúde, da Jennifer Littke, 11 anos, impulsionando o autoequilíbrio, o autocuidado, na Emílio Rabenschlag, 188. Também Dr. Mauro Azambuja de Souza, Mauro Azambuja de Souza, clínico geral, médico do trabalho, uma história de 20 anos dedicados à saúde e bem-estar aos seus pacientes, agora com o novo telefone, 992-644-332. Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna, atendimento na Clínica Respirare, na Rua Thomas Flores 262, também com consultório junto ao Hospital de Veracruz. Instituto Regional de Especialidades, Otorrino-Laringologia e Reumatologia, e agora também com dermatologia, anexo ao Hospital de Monte Alverne. Nosso entrevistado de hoje, Dr. Silvio Balzan, especialista em doenças hepáticas, pâncreas, vias biliares, cirurgião, escritor, já escreveu livros, né, doutor? Nós queremos te agradecer muito por você estar aqui hoje nessa edição do Arauto Saúde, falando sobre esse mês de setembro que tem uma importância muito grande quando se fala de câncer de pâncreas. É um dos meses que se faz a campanha. Bem-vindo. Qual é o significado dessas campanhas, por exemplo, de combater o câncer de pâncreas? Bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado a Arauto pela oportunidade. É sempre um prazer estar conversando contigo. O pâncreas e o câncer de pâncreas é uma doença e um órgão que muitas vezes é deixado de lado, não é muito valorizado, e as pessoas só acabam dando atenção quando realmente tem algum problema, alguma doença, né? Mas o pâncreas é um dos órgãos essenciais ali para o funcionamento todo do organismo, e ele tem duas funções principais, né, que são bastante distintas. Uma delas, a gente chama de função endócrina, que é a produção de insulina, a principal, que é o hormônio que vai nos ajudar a regular a glicose, né? E uma das consequências, quando tem uma alteração na produção de insulina, que é uma das causas do diabetes, né? Uhum. E a outra função, que é bem diferente, que a gente chama de uma função exócrina, que é uma produção de líquidos, enzimas, que são liberadas para dentro do intestino, lá no duodeno, que vão ajudar na digestão dos alimentos, principalmente das gorduras. Então, o pâncreas produz enzimas, né, que são liberadas no suco pancreático, e essas enzimas iniciam todo o processo de digestão das gorduras lá no duodeno. Sim, doutor, quando acompanhando sua fala, e a gente sempre tem que deixar muito claro que às vezes alguns sintomas não têm nada a ver com uma coisa com a outra, são doenças diferentes ou sintomas para causas diferentes. Quando uma pessoa sente muita dificuldade na digestão, depois que come, enfim, e você falou do líquido que o pâncreas produz, ele pode ter um indicativo de algum problema pancreático quando a gente fala de dificuldade de digestão? Pode. Essa é uma queixa muito comum, né, frequente, mas que tem múltiplas causas. Uhum. Então, a investigação, muitas vezes, ela é difícil, não é evidente. Mas pode ser um sintoma. E uma das causas que deve ser investigada sempre é uma insuficiência pancreática. E para causar esse tipo de sintomas, usualmente é uma pancreatite crônica. Então, doenças benignas, né? Uma doença benigna, normalmente a pancreatite crônica, que causa sintomas de longa duração, de má digestão e tal. A outra doença importante do pâncreas é o câncer de pâncreas. Sim. Doutor, o que leva ao pâncreas, o adoecimento dele?
o que causa? Nós temos como prevenir isso? Quando se fala de pancreatite, né, a gente precisa dividir também pancreatite aguda e pancreatite crônica. A pancreatite aguda é uma situação bem específica. A principal causa são cálculos da vesícula que podem migrar para o pâncreas e causar uma pancreatite, ou uso excessivo de álcool agudo, né, que é uma situação específica. A pancreatite crônica, ela tem várias causas, né, que pode ser o uso contínuo de álcool, tem causas autoimunes, causas genéticas, né, então uma série de patologias, de doenças que podem levar a um mau funcionamento do pâncreas e que podem ter sintomas diversos. As manifestações podem ser pela falta endócrina, com sintomas digestivos, e pode ser pela deficiência endócrina, deficiência na produção de insulina, que vai causar o diabetes. Né? Doutor, quando você fala da diabetes, nós temos hoje a insulina, tem os tratamentos para diabetes para o controle. Outras insuficiências que o pâncreas apresenta, tem hoje tratamentos, medicamentos que digamos assim, complementam essa deficiência? Tem. Quando ocorre uma doença que tem uma deficiência exócrina, que não tem uma produção adequada das enzimas pancreáticas, isso consegue se contornar de forma relativamente fácil através da ingesta em comprimidos ou cápsulas destas enzimas. Então a gente consegue substituir isso de forma bastante adequada. Sim. A deficiência na produção endócrina, na produção de insulina, isso também existem os medicamentos, e existe uma variedade enorme hoje de medicamentos de acordo com a causa, o nível de deficiência, que podem ser utilizados. Vão desde medicamentos orais até as insulinas, que também existem vários tipos de insulina. Qual é o órgão, doutor? Algum fígado, um outro órgão? Estou citando o fígado aqui para citar algum. Mas quais os órgãos que adoecem e podem complicar o pâncreas? Exatamente, falando sobre a pancreatite, por exemplo, né, que é uma situação muito temida, assim, quando se fala em pâncreas. A pancreatite aguda, ela pode variar de uma pancreatite aguda leve, que é a situação, felizmente, mais comum, né, que tem uma inflamação do pâncreas. A pessoa tem, a principal manifestação é dor, né. Isso acontece de forma rápida, aguda, intensa, então as pessoas normalmente acabam precisando ir para um pronto atendimento, para emergência. E a pancreatite crônica, que é outra situação. A pancreatite aguda, como eu comentei ali, hoje a principal causa não está no pâncreas, mas sim nas vias biliares, na vesícula biliar. Uhum. Por quê? A bile, que quando sai da vesícula, que é um reservatório, ela passa por um canal para chegar até o duodeno, até o intestino. Esse canal, ele junta com o canal do pâncreas, né? Então eles se unem antes de chegar no intestino, no duodeno. E quando alguma pessoa que tem um cálculo na vesícula, esse cálculo pode migrar, pode sair da vesícula, descer pelo canal do fígado, e aí, quando chegar próximo ao intestino, na junção dos canais do pâncreas e do fígado, ele pode obstruir o canal do pâncreas, né? Esse cálculo, e aí causar a pancreatite. Uhum. Né? Então essa é bem interessante, porque a doença é no pâncreas, a pancreatite, mas a causa está lá na... A causa não foi o pâncreas, chegou lá por uma consequência. Nesses casos que você está dizendo, há interrupção, um cálculo lá, uma pedrinha, vamos dizer assim, que trancou lá. É cirúrgico ou tem tratamentos clínicos? Então, quando acontece a pancreatite, ela varia, né, desde uma pancreatite leve, que eu estava falando, até casos muito sérios. Tá? Então, uma pancreatite vai ter uma inflamação do pâncreas, e isso pode ter uma destruição do tecido ali, do próprio pâncreas, e essas enzimas que ajudam na digestão, elas acabam entrando em contato com o pâncreas mesmo, o tecido, e vão destruindo.
Então pode acontecer um processo de autodestruição do pâncreas, que pode ser uma doença fatal, né? E o tratamento, ele preferencialmente não é cirúrgico, mas sim deixar o pâncreas em repouso. Então, o mais usual, e a maioria dos casos, acaba se resolvendo como? Ficando em jejum, então sem alimentos, sem chegada de qualquer conteúdo lá no intestino, não estimula a produção de enzimas pelo pâncreas, e isso dá tempo de que ele se recupere, né? Mas em situações, por exemplo, se tiver uma pedrinha lá e ela manter essa obstrução, e não existe outra forma a não ser retirando essa pedra, se ela estiver obstruindo, porque isso vai perpetuar o processo. E aí sim, pode precisar uma cirurgia, que pode ser por via endoscópica ou uma cirurgia tradicional, para resolver complicações da pancreatite. Sim. Né? E aí já é uma situação bem mais delicada e mais grave. Sim. Doutor, a gente falou das doenças que podem ser graves, mas benignas. Mas nós temos os tumores de pâncreas também. O que são sinais e o que provoca isso, ou pode da pessoa, como é que ela desenvolve isso? Sim, o câncer de pâncreas é uma doença que vem aumentando a incidência, então no mundo inteiro, vem crescendo o número de casos, e é uma doença bastante letal, né? Então, quando a gente compara a incidência, que a gente chama quantos casos surgem dessa doença no ano, e compara com o número de mortes pela doença, essa é uma das doenças que mais se aproxima. Então, surgem cada vez mais casos e mais morrem pessoas por causa dessa doença. E o que causa? Tem algum motivo? Tem alguma pesquisa científica já que comprove o que causa esse aumento de casos de câncer de pâncreas? O câncer de pâncreas, ele tem também várias causas. É multifatorial o desenvolvimento, mas existem causas genéticas. Então até cerca de 10% dos tumores de pâncreas, eles têm uma origem genética. Então hoje a gente já conhece algumas mutações genéticas que favorecem a desenvolver câncer de pâncreas. Mas falar em genética, uma família que teve um caso, é bom os outros investigar? Sim, essa é uma questão bem delicada e atual, que é como fazer o rastreamento, que a gente chama, né? Quem que precisaria e que tipo de exames fazer para identificar de forma precoce um tumor de pâncreas. Certo. A gente tem, na verdade, formas de prevenção primária, que seria antes de surgir a doença, né, que existem alguns fatores que a gente consegue modificar, outros não, né? A genética não tem como modificar. A idade, então, o câncer de pâncreas tipicamente ele acontece depois dos 45 anos, mas hoje até a gente tem visto cada vez mais em jovens. E tem fatores que podem ser modificados. O principal deles é o tabagismo, né? O cigarro é um dos fatores envolvidos. O próprio diabetes, né? O diabetes, ele gera um processo inflamatório, né? Que favorece o desenvolvimento do câncer de pâncreas. E, de forma interessante... Isso quando ele não é controlado, né? Quando não tem o controle, no caso. Mesmo controlado... O descontrolado, digamos assim, quando a glicose fica elevada, aumenta mais o risco, por diminuir a imunidade. Mas mesmo o fato de ter diabetes é considerado um fator de risco para o câncer de pâncreas. Por isso é importante fazer o exame periódico. Assim como a obesidade, por exemplo, também é um fator que a gente pode modificar. E os exames, não existe hoje assim, nenhuma determinação ou algum exame que possa ser feito, que seja indicado, pelo menos periodicamente, para se detectar o câncer de pâncreas. Por quê? Ainda o câncer de pâncreas, por ser muito agressivo, no período que usualmente se fazem os exames, que é anualmente, né? Então, entre um ano e outro, pode surgir um tumor de pâncreas e ele já se tornar avançado, né? Sim. Então, hoje, colocou a questão da genética, né?
Esse é um dos grupos de pessoas em que está se indicando realmente a tendência é fazer exames periódicos em quem tem algum familiar que teve câncer de pâncreas, especialmente familiar de primeiro grau. Nesse sentido, doutor, e todos os oncologistas e os cirurgiões e quem trabalha sempre fala do diagnóstico precoce, de fazer ele imediato. A importância de descobrir também no início um câncer de pâncreas aumenta a possibilidade de cura? Sim, isso é crucial. E como justamente não existe um screening, um rastreamento para o câncer de pâncreas, o mais importante é ficar atento aos sinais precoces. Né? Quais são esses? O sinal clássico assim, do câncer de pâncreas, que a maioria das pessoas conhece, é quando a pessoa fica amarela, fica os olhos amarelos, a pele amarela, a urina escura, que a gente chama de icterícia. Mas existem outros... Que também pode, como eu falei no início do programa, pode ter, digamos assim, indicativos de doenças hepáticas. Isso, pode ser de outras causas, mas é uma dos sinais assim, do câncer de pâncreas. Mas tem outros sinais que a gente deve ficar atento, que são muitas vezes mais precoces. Alguns deles, os principais... se a pessoa tiver perda de peso sem uma justificativa, então não está fazendo dieta, não está usando medicação e começa a perder peso sem explicação. A ocorrência de diabetes, principalmente depois dos 40, 45 anos, ou uma piora, pessoa que já tem diabetes e piora rapidamente, sem ter também uma causa evidente para isso, são sinais de alerta e isso pode ser um tumor de pâncreas. Então, para especificamente esses dois sinais, hoje já se tem uma recomendação de, na investigação, já incluir exames do pâncreas. Sim. Doutor, feito o diagnóstico, como é que é feito esse tratamento? É através de quimioterapia, radioterapia, cirúrgico? Quais os tratamentos adaptados? Quanto mais precoce o tumor, mais chances a gente tem de chegar à cura. E o único tratamento curativo, uma vez que se instalou um tumor um maligno no pâncreas, o tradicional, que é o chamado adenocarcinoma, o único tratamento curativo é a cirurgia. Então, sempre a busca é se chegar a um tratamento cirúrgico. Quando ele é precoce, inicial, isso pode ser feito já de início. E em casos mais avançados, muitas vezes a gente precisa fazer a quimioterapia antes, buscando preparar esse paciente ou melhorar as condições locais para se conseguir fazer uma cirurgia que a gente chama completa, uma cirurgia com intenção curativa. Sim. Isso até ontem teve uma palestra sobre que eu estava falando sobre cirurgias que a gente chama cirurgias extremas do pâncreas. E isso tem mudado bastante também, felizmente, né? Então, apesar de estar aumentando a incidência, o número de pessoas com câncer de pâncreas, os tratamentos vêm melhorando muito, tanto a quimioterapia quanto a cirurgia. Então, hoje a gente consegue fazer tratamentos cirúrgicos curativos num número cada vez maior de pessoas. Sim. Quem tem mais doenças no pâncreas, homens ou mulheres? Existe uma tendência maior em homens, tá? Mas não é uma diferença tão significativa. Mas homens costumam ter mais câncer de pâncreas. É raro pessoas mais jovens ter problemas de pâncreas? O câncer de pâncreas, ele era tipicamente uma doença que acontecia em idosos. Então, o pico, ele era aos 70 anos. Hoje, ele vem diminuindo. A idade cada vez menor. E a gente tem pacientes, eu já fiz cirurgia em pacientes de 22 anos, Sim. 30 anos. Então, é uma doença de pessoas acima dos 40, 45 anos, mas não se descarta em pessoas mais jovens. Doutor, nós falamos do pâncreas e a gente sabe que a idade, ela acaba, muitas vezes, ela chega para todos. E a gente vai mudando, algumas coisas vão mudando. Com a expectativa de vida aumentando, órgãos e peças fundamentais como o pâncreas, quais sinais de ele estar envelhecido também ou não temos isso?
Temos, e isso não tem como a gente alterar muitas vezes, né? Porque os órgãos envelhecem também. E o pâncreas é um dos que mostra esses sinais, né? Mas assim, na verdade eu quero ser um pouco mais claro. A gente tem, hoje, inclusive o pessoal indica academias para a pessoa manter a musculatura, para manter a audição, para manter a parte física, cardíaca, enfim. Tem como a gente também manter o pâncreas mais sadio na nossa vida? A gente tem como evitar as doenças. Então, o que é muito importante? Todos os fatores que são modificáveis para essas doenças, a gente deve intervir. A obesidade, o tabagismo, a atividade física diminui o risco, né? O sedentarismo é um dos fatores de risco. As dietas com excesso de gordura estão relacionadas. Então, uma vida saudável, isso previne. Mas o pâncreas, ele tende, em grande parte das pessoas, com a idade, ele até ir atrofiando, ele vai sendo substituído por gordura. E por isso que o diabetes, assim, também tende a acontecer, assim como os tumores. Isso explica, muitas vezes, o surgimento das diabetes no avançar da idade? Que pessoas mais com idade avançada, assim, começam a desenvolver diabetes, tem a ver com esse envelhecimento do pâncreas? É uma das possibilidades. O pâncreas, ele diminuindo a capacidade. Ele vai diminuindo, mesmo morfologicamente, ele vai diminuindo de tamanho, né? Vai sendo substituído por gordura. E são diversos fatores, assim, esses que a gente não pode modificar. Sim. Né? O ser humano consegue viver sem o pâncreas? É possível? É possível. Tanto que em alguns tumores, principalmente de pâncreas, muitas vezes, para poder se fazer uma cirurgia completa, tem que se retirar todo o pâncreas. O que é feito depois? É substituída a insulina, então é feita a insulina exógena, né, injetável, e as enzimas pancreáticas. Mas isso a qualidade de vida, ela não volta, ou é muito difícil voltar a ser a mesma, porque é um controle muito mais difícil, né? Mas, doutor, assim, o que a gente quer também dar essa expectativa de alguém amanhã depois estar nessa situação, de que pode viver. Ele tem, claro, que a qualidade de vida não vai ser a mesma, mas tem essa expectativa de, se amanhã depois alguém precisar fazer essa retirada, tem essa expectativa de vida, né? Sim, mas na grande maioria dos casos, Pedro, o tratamento, mesmo para tumores avançados do pâncreas, quando tem que se retirar vasos, né, veias, artérias, é muito pouco comum precisar retirar todo o pâncreas. Isso é uma situação excepcional. Então, na maioria das situações, se preserva uma parte do pâncreas e isso é suficiente para as funções que a pessoa precisa. Então, na grande maioria dos casos, a pessoa volta à vida normal. Sim. Dr. Silvio Balzan, a gente combinou, e eu quero saudar aqui a nossa produção, a Mariana Schneider, que as imagens são dela, os áudios também. Quero agradecer muito, e a gente tinha combinado que nós íamos falar sobre fígado, vias biliares e pâncreas. Falamos meia hora aqui do pâncreas e temos muita coisa a falar ainda. Muito obrigado pela sua visita aqui no Arauto Saúde, e eu quero lhe agradecer muito, e o senhor vai ter que, o senhor, pelo respeito, vai voltar de novo para falar sobre essas outras, que também é a sua especialidade, fígado, vias biliares. Então nós temos muitas coisas, as enzimas, a gente tem muita coisa para conversar. Pedro, eu que agradeço a oportunidade e sim, estou à disposição. Acho que isso é muito importante para a comunidade toda, para as pessoas. Quanto mais conhecerem sobre sua saúde, isso vai ajudar muito a todos, né? Doutor, eu quero mandar um abraço também a toda a equipe da Sangalin, teus colegas lá, e obrigado pela tua administração, pelo pessoal que nos assessorou e fez com que a gente pudesse ter essa agenda com você. Então, um abraço para a turma da Sangalin, a clínica aqui em Santa Cruz do Sul. Abraço para todos os teus colegas, as colaboradoras também, por ter, digamos assim, auxiliado e alinhado para que a gente pudesse estar conversando nesse momento. Então, obrigado de novo pela oportunidade e espero poder ter ajudado com algumas informações aqui. Muito. E estou à disposição. Vamos
Eu vou organizar a próxima conversa, então. Muito bem. Nós queremos agradecer a você que está nos acompanhando em vídeo e acompanhou o programa também na Arauto News. Um grande abraço e até a próxima semana em mais uma edição do Arauto Saúde. Eu falo a próxima semana, mas esse vídeo está disponível na Arauto Play. Você pode assistir a qualquer momento e compartilhar também. Um grande abraço, tudo de bom. Boa semana. Um abraço a todos.